Olá, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Bom dia, Angie, Eliude, Marcos diz que está me ouvindo. Sandra, Elizabeth, Débora. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho em relação aos cadastros na Atlantic, que é a plataforma pela qual a Doterra faz os nossos pagamentos e mostra as nossas comissões. E o Tiago vai explicar, então, como nós fazemos. Bom dia, Angie. Então, o Tiago vai explicar um pouquinho para a gente como nós fazemos esse cadastro na Atlantic para receber as comissões da Doterra, os requisitos para receber essas comissões, e depois eu vou falar um pouquinho sobre lives, divulgações na internet, as regras que a Doterra tem, que nós podemos ou não podemos colocar nos posts, e as estratégias que nós podemos utilizar para ter uma rotina de divulgação na internet aí, tá bom? Então, é com o Tiago. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou compartilhar a tela com a minha apresentação. Algo que vocês talvez já conhecem, alguns vão só relembrar e tirar alguma dúvida. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, o plano de compensação da Doterra, ou seja, como que nós recebemos comissões, como que nós temos a oportunidade de ter uma renda com a Doterra e, o mais interessante ainda, uma renda residual, ou seja, algo que acontece organicamente, mesmo que eu não esteja ativamente trabalhando, saindo de casa das 8 às 6 da tarde. E isso é o que a Doterra nos proporciona, essa qualidade de liberdade. Eu coloquei bem direto aqui os bônus e tem as imagens de cada um. Vocês podem mandando pergunta no chat, igual a gente tem feito, para saber mais. Todas as comissões que nós recebemos, a gente recebe através de um sistema da Doterra que se chama Atlantic, tá? Então, a Doterra ela tem esse outro site, esse outro portal, que é só para fazer os pagamentos das comissões. Então, eles usam o sistema dessa empresa, é uma parceria que eles têm com a Atlantic. E como funciona? Vocês vão entrar no site da Atlantic, que eu vou deixar disponível no chat, e ele vai abrir essa tela para vocês, tá? Então, aqui ele pede login e senha, mas não é a mesma senha que você tem do seu escritório virtual. Então, quando você entrar aqui pela primeira vez, você vai vir nesse campo, primeiro acesso. Uma coisa bem importante, que às vezes as pessoas tentam fazer esse acesso e ele mostra um erro. Por quê? Você só consegue fazer o cadastro na Atlantic para receber comissão depois que você tem pelo menos R$ 50 disponível para você. Então, depois que você faz pelo menos um cadastro, né, ou não sei, se você tiver R$ 50 de Unilevel disponível, aí você pode fazer esse cadastro na Atlantic para receber as comissões. Tudo bem? Você vai colocar o seu ID aqui nesse campinho do primeiro acesso e clicar em cadastrar. E aí ele vai enviar um e-mail para você com um link para você definir a senha, tá? Então aparece aqui, ó, você receberá em seu e-mail um link para a criação de senha de acesso. Você entra no seu e-mail, vai estar lá o e-mail da Doterra, clica no e-mail, redefinir senha. Depois que você criou a senha lá nesse seu e-mail, você vai voltar para essa tela e aí sim você vai fazer login com o seu ID e essa senha que você acabou de criar, tá bom? Clique em acessar, ele vai abrir essa página para vocês. Então essa página é o escritório financeiro da Doterra, tá? Então ele é diferente, é outra página.
E aqui, que informações que ele tem? Meu cadastro, que é o que a gente já vai ver. Meu bônus vai ficar registrado aqui mensalmente, quanto que você tem para receber ou quanto você recebeu. Os comprovantes disso, a Doterra emite a nota e coloca aqui. Eventos que tenham agendados, minha agenda. Aqui em educação, nessa página de educação, eles têm vídeos ensinando a fazer esse cadastrinho na Atlantic e outros vídeos também. Dados da Doterra são CNPJ da Doterra, o endereço deles e os canais de comunicação. Então, o que nos interessa no primeiro momento é meu cadastro, porque a gente ainda não tem nosso cadastro. Então, eu vou clicar em meu cadastro, ele vai abrir essa imagem. Vocês estão me ouvindo? Apareceu que a internet está instável. Acho que sim. Então, ok, Débora, obrigado. Vai aparecer essa imagem, a gente tem esses 3 passos. Passo 1, que são nossos dados, passo 2, documentos, passo 3, dados bancários. Então, eu vou clicar aqui em passo 1, cadastrar, e aí ele vai abrir isso aqui para mim. Tá meio desfocadinho, mas dá para entender. Primeiro, eu posso fazer esse cadastro por pessoa física ou pessoa jurídica. Eu sou obrigado a fazer por pessoa jurídica a partir do momento que eu tenho mais de R$ 1.000 de comissão para receber, tá? Em um mês. Então, 2 coisas. Ou se minha comissão mensal for mais de R$ 1.000, ou se eu acumulei lá, eu recebi 200, 300, 200 por vários meses e agora minha comissão está mais de 1.000, a Doterra ela só paga acima de R$ 1.000 para pessoa jurídica. Então, ou você precisa, se você não tem, né, uma conta jurídica, um CNPJ, você vai precisar abrir uma MEI para poder receber as comissões da Doterra quando passarem de R$ 1.000. Enquanto não, você pode receber como pessoa física, tá? Então, o cadastro que está aqui é o de pessoa física. Você vai colocar o seu nome completo. Quando você passa de R$ 1.000 e não faz o cadastro de pessoa física, a Doterra ela vai te depositar R$ 999 descontado impostos. Então, você nunca vai receber mais do que 1.000. Você vai começar preenchendo o seu nome completo, data de nascimento, CPF, o seu RG, órgão emissor do RG, data de emissão do RG. Ele pede o número do NIS, do PIS ou do PASEP, tá? Que você pode colocar aqui. Estado civil, sexo, celular, telefone. Normal. Aqui embaixo, nessa outra imagem, eu acho que ele vai mostrar melhor, ele tem para você adicionar os dados do seu coparticipante. Então, lembra, quando a gente faz o cadastro, ele tem o campinho lá para colocar os dados de um coparticipante, que seria o marido, a esposa, um filho, alguém que vai fazer o negócio com você. E por que é importante aqui? Porque você pode ter o cadastro da Atlantic no seu nome, como titular, e receber a comissão numa conta bancária do seu coparticipante, ou vice-versa. Tá? Então, tem pessoas que não podem abrir CNPJ por conta da profissão, né? E aí você pode ter um coparticipante cadastrado, um filho, um parente direto, né? E a conta está no nome dele, e aí você recebe na conta do coparticipante. Acho que deu para entender essa questão. E aí, quando você clica aqui em adicionar coparticipante, ele vai pedir só nome, CPF e RG desse coparticipante. Depois você continua preenchendo com os seus dados aqui, CEP, logradouro, número, complemento, cidade, bairro, estado. Terminou de preencher esses dados pessoais diretos, clique em próximo. Aí ele vai pedir para você anexar fotos dos seus documentos. Então aqui você vai colocar uma cópia do seu RG, uma foto, né, bem nítida do seu RG, tem que selecionar ela dentro do seu computador ou celular, e uma foto do seu CPF, tá? Essa imagem está mostrando aqui o CC-MEI ou contrato social, porque é de um cadastro jurídico, mas quando é pessoa física só vai ter essas 2 informações de cima. Uma cópia do CPF e uma cópia do RG, uma foto. E o terceiro passo é o cadastro em si da conta bancária. Para quem passar dos R$ 1.000 e abrir uma MEI, ou quem já tiver uma MEI, ele coloca aqui, ó, para optantes do MEI, serão aceitas contas bancárias na pessoa física. Então, mesmo que você tenha o seu cadastro como pessoa jurídica aqui no Atlantic, você pode receber por uma conta de pessoa física
se você for MEI. Se a sua empresa for maior do que isso, aí você vai precisar de uma conta jurídica também para poder receber isso. Você vai selecionar aqui qual é o seu tipo de conta, né? Jurídica ou física. Aqui em cima vai ter o seu CPF. E aí você vai colocar qual é o seu banco, ele deixa você selecionar o número do banco, igual quando vai fazer uma transferência. Seleciona o seu banco, coloca agência, dígito, conta, dígito, o tipo de conta, se é corrente, e ele pede o endereço da agência, mas não é um campo obrigatório. Tá? Preenchendo isso, você está apto, você está cadastrado e sua conta bancária é cadastrada para receber a comissão da Doterra. Duas informações. Para você receber a comissão no mês, você precisa concluir esse cadastro aqui até o dia 15 do mês. Tá? Então, por exemplo, agora a gente já não consegue fazer para abril. Mas se você fizer agora, você vai receber essa comissão em maio. E a Doterra, ela paga comissão contando do dia 15 ao dia 15. Como assim? Vamos supor que eu feche o mês de abril como Premier. Tudo bem, eu fechei como Premier, tive 2 pernas, me qualifiquei como Premier. A Doterra, ela vai esperar até o dia 15 do mês de maio para confirmar se eu ainda sou Premier. Por quê? Pode ser que... Por que até o dia 15? Porque eu tenho 14 dias para mudar a posição das pessoas. Então, se eu cadastro alguém no final do mês e eu tenho 14 dias para mudar, se eu mudar essa posição da pessoa, pode ser que isso influencie na minha qualificação. E aí, por isso que a Doterra espera para me pagar. Outra coisa, se alguém da minha equipe devolve um pedido, e aí essa pontuação é debitada, né, tirada da minha conta, e eu posso perder essa qualificação também. Então, até o dia 15, eles vão verificar se eu me mantive Premier no mês anterior. Tá? Fez sentido? Então, justamente por isso, porque eu posso movimentar alguém e aí desqualificar uma perna minha e trocar minha qualificação, ou porque alguém pode devolver um pedido, ter algum problema e eu perder pontuação também. Tá? Então, tem que ficar atento com isso. E aí, no dia 15, eles informam para você qual é o valor que você vai ter disponível. Aqui, ó, na primeira página, em meu bônus, vai aparecer qual é o valor que você vai receber naquele mês. Fez o cadastro até o dia 15 do mês, naquele mês mesmo você recebe, ou se não, no próximo. A segunda informação. Para pessoa física, a Doterra paga no dia 25. Então, dia 25 vai ter um depósito lá na sua conta que você cadastrou de X valor, descontado o imposto. E para pessoa jurídica, a Doterra paga dia 28 de cada mês. Tá? Então, tem essa diferença. Se tiver algum erro no seu cadastro ou na sua conta bancária aqui no sistema, eles vão te mandar um e-mail falando, olha, você precisa corrigir, seu dado bancário não está sendo encontrado, ou alguma outra informação que estiver incorreta, eles vão entrar em contato com você antes do dia 25 ou 28 para poder regularizar isso. Quando você tem conta jurídica, você precisa emitir uma nota de serviço para a Doterra, tá? Porque eles pagam, é como se você estivesse prestando um serviço e eles vão te pagar por esse serviço na sua nota. Você tem duas opções. Ou você gera essa nota pessoalmente e envia ela por e-mail para a Doterra, ou você coloca aqui no sistema também, quando você faz o cadastro de pessoa jurídica, você coloca os dados de login e senha da prefeitura da sua cidade, porque aí a Doterra vai entrar e emitir a nota por você. É muito mais prático, a gente usa dessa forma, né? Temos essa confiança na empresa e nunca tivemos nenhum problema, e ninguém nunca teve nenhum problema. E aí eles emitem a nota e isso fica automático, já entra na sua conta e vai ficar essa nota fiscal salva aqui em comprovantes. Tá bom? A gente vai responder as perguntas agora ou no final? Eu vou responder, eu vi que tem uma pergunta, eu vou responder agora, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sobre a conta jurídica, ainda tenho dúvidas. Tem uma que está parada, mas era de outro setor, confecção. Temos que abrir outra conta, pode ser conta conjunta? Pode ser conta conjunta, sim, Josi. O que acontece quanto ao KNAI? Como você precisa emitir uma nota de serviço, você vai ter que ver qual é o KNAI da sua conta. Eles aceitam vários. Geralmente, o que eles recomendam é que seja KNAI de marketing direto, então você está prestando um serviço de marketing, ou tem uns KNAIs que eles recomendam. Eu vou pegar já e mandar aqui nessa reunião ainda.
você vai ter que ver isso, se você consegue emitir uma nota de serviço. Se com a sua MEI, com o seu CNPJ, você consegue emitir uma nota de serviço e não de venda de produto, e aí sim, é válido. Você pode usar essa mesma. Basta reativar, né? Porque você falou que ela tá parada. Não sei se tem que reativar alguma coisa, mas é possível. Qual o valor médio gasto por um mês? Qual é a média de gasto por mês de um consultor do Terra? De imposto? Para pessoa física é mais imposto do que jurídico, tá? Eu vou te dar essa informação já abrindo aqui. Eu me lembro que para pessoa física é mais de 10% de imposto. Para a jurídica que eu não tenho certeza. Bom, eu vou buscar essa informação do imposto e aí eu vou passar o tempo para a Tabata. Ela vai continuar com a apresentação hoje, com as informações que ela tinha comentado no começo. Tá bom? Obrigado, pessoal. E se ainda tiverem dúvidas sobre isso, podem ir mandando aí que a gente vai responder. Olá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Oi. Agora eu vou falar sobre algumas dicas bem práticas em relação à internet. A Doterra, ela tem algumas regras, né? E aí o Thiago pode até achar isso aí no site da Doterra. Mas, basicamente, ela tem regras sobre o que nós podemos postar e o que nós não podemos postar. E como nós podemos utilizar, eu vou falar um pouquinho sobre como podemos utilizar a internet a nosso favor nesse momento que a gente está querendo divulgar o nosso negócio. Então, antes de dar as regras que nós podemos fazer, eu vou falar as precauções que nós precisamos tomar porque a Doterra realmente ela tem um corpo, tem um grupo de pessoas que é responsável só por procurar as pessoas identificados. E caso a gente não retire essas postagens do ar, nós somos expulsos da Doterra, né? Eles cancelam o nosso cadastro. Então, o que não digitar nos nossos posts? Primeiro, nós não digitamos imagens com as palavras cura e tratamento. Então, a gente não vai colocar para um Breathe, por exemplo, a imagem do Breathe cura a asma, cura câncer, cura. A gente sempre posta auxilia o sistema respiratório, auxilia o nosso sistema digestivo, dá suporte para a nossa imunidade. Então, os óleos essenciais, ele não cura, ele não trata, ele dá suporte, ele auxilia o nosso sistema digestivo, emocional, e por aí vai. Então, eu particularmente tenho mais resultados positivos. Eu sei que tem muitos posts prontos no Google, na internet, quando a gente coloca sobre os óleos da Doterra, mas eu tenho muito mais sucesso quando eu escolho um óleo e eu coloco escrito somente a qualidade daquele óleo, porque a gente sabe que existem 1001 funções de cada óleo, mas pensa qual é o fator principal daquele óleo. Então, eu tenho a lavanda e ela é um calmante. Eu não vou colocar 1001 coisas. Eu não vou colocar que é calmante, que é antitumoral, que faz bem para o couro cabeludo. Eu coloco lá lavanda calmante, auxilia em casos de insônia, dá suporte ou então auxilia para uma noite melhor de sono. Então, você vai escolher o principal daquele óleo essencial para fazer os seus posts, porque isso faz com que as pessoas se sintam mais interessadas. Quando a gente vê um post com muitas informações relacionadas a um óleo só, é como se aquele óleo perdesse credibilidade. Então, ele dá suporte
para unha do dedão do pé, e aí ele é antitumoral, ele ajuda a crescer cabelo, ajuda na córnea do olho. Então, assim, tem muitas funções em um óleo só, as pessoas acabam não dando tanto feedback. E quando a gente posta um óleo, como o Breathe, e fala assim, auxilia o sistema respiratório para quem tem rinite, sinusite e asma, ou a lavanda, é um calmante e proporciona a sensação de tranquilidade em momentos de estresse e uma noite mais tranquila de sono, as respostas que as pessoas enviam pra gente, tipo, quanto custa esse óleo? Eu gostaria de ter esse óleo, eu preciso muito desse óleo, são muito maiores, porque elas se identificam com aquela necessidade. É um pouquinho mais trabalhoso, porque aí você não pega os posts prontos da internet, mas você tem um resultado muito melhor. E aí eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu utilizo geralmente para fazer os posts e também para fazer reuniões quando eu quero. É muito prático, ele chama Spark Post. Essa imagenzinha aqui do Spark Post é uma estrelinha amarela, eu posso colocar depois nos slides que eu vou encaminhar para vocês. No Spark Post, você consegue fazer as imagens dos olhos, vocês conseguem colocar os valores, e é bem prático, fica bem bonitinho, a qualidade da imagem fica muito boa. E aí, uma outra questão. Sempre que vocês colocarem algum post, não coloquem que é da doTERRA, né? Você não precisa colocar lá lavanda e embaixo, doTERRA Brasil. Por quê? Quem está fazendo esse post, quem está fazendo essa divulgação, não é a doTERRA, é você. Então, é muito importante em tudo que a gente colocar, nós colocarmos consultor de bem-estar. Então, eu não vou colocar lá doTERRA, lavanda, auxilia no sono, nananã, e embaixo doTERRA. Eu sempre vou colocar consultor de bem-estar doTERRA. Porque aí eu consigo mostrar para as pessoas a diferença de uma postagem oficial da doTERRA e uma postagem de um consultor de bem-estar da doTERRA. Porque podem existir promoções na internet que não são da doTERRA, mas que são de outros consultores de bem-estar que querem crescer a sua equipe, e aí por isso fica muito claro, é muito importante a gente poder definir essas diferenças entre consultores de bem-estar e a doTERRA oficialmente, que vai valer para todo mundo. Algo que é muito importante é a gente estabelecer na internet uma rotina. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre algo que nós não devemos fazer também. Hoje existe na doTERRA um número de pessoas que têm vendido várias coisas pelo Mercado Livre. Eu já tive 2 experiências na minha equipe de pessoas que compraram os óleos da doTERRA mais barato do Mercado Livre e chegaram óleos falsos. Então, chegaram óleos com embalagem de plástico e que, segundo elas, o cheiro era de soja. Esses óleos de plástico ou óleos essenciais, até mesmo da doTERRA fechado, eles são vendidos muito abaixo do preço. E aí tem pessoas que, quando vão se cadastrar, procuram na internet e falam, não, mas você está me vendendo o kit A 559 mais 22 de frete, vai sair 581, sendo que na internet está por R$120 o kit. Então, tomem muito cuidado, né? A doTERRA, ela não utiliza outras plataformas de venda. Então, Mercado Livre, Americanas, é muito importante a gente sempre comprar e orientar as pessoas a comprarem diretamente da internet. Porque pessoas que estão vendendo no Mercado Livre muito abaixo do preço, ou subsidiando o cadastro para crescerem mais rápidos, são notificadas, e nós, na reunião de liderança de janeiro, tiveram 70 contas excluídas porque estavam fazendo esse tipo de trabalho que não é legal dentro da doTERRA. Então, as dicas que eu tenho para dar para vocês são bem simples. Vocês podem utilizar a internet para crescer. E aí, eu sei que existe, às vezes, muita resistência, né? Não é o meu forte a internet também, mas é importante porque quando nós podemos estar em 10 cidades ao mesmo tempo, nosso crescimento ele é exponencial. Então, nós podemos sim utilizar as plataformas na internet como Instagram, YouTube, Zoom, para auxiliar nesse nosso crescimento e divulgar para o maior número de pessoas possíveis. Então, o que eu indicaria? Quando a gente abre nosso negócio para a internet, a nossa agenda pode ficar meio doida. E aí é muito importante a gente estabelecer uma rotina de crescimento online.
porque você vai ter suas demandas e seus afazeres, que seja na sua casa nesse momento agora, ou no seu trabalho mesmo, e você precisa estabelecer dias fixos para trabalhar na internet pela doTERRA, porque senão a sua agenda vai ficar muito bagunçada. E quando nós estabelecemos dias fixos, as pessoas que estão acostumadas ou que vão aprender a seguir a gente, assistir a gente, elas com o tempo, a gente percebe que nas primeiras sessões entram 4 pessoas, depois entram 8, depois entram 10, você vai ter uma média depois de 20 e por aí vai crescendo. Então, tanto os seus consultores quanto os seus clientes, eles precisam saber qual é o seu dia de fazer aquela live, de fazer aquele treinamento de business, porque eles também podem se programar. Porque se você fizer em dias separados, alternados, um por um que tiver interesse, vai ficar com uma agenda cheia e não vai ser tão eficiente. Então, minha dica, a gente teve um treinamento nessa semana no Clube Diamond de uma pessoa que está tendo muito sucesso pela internet, o crescimento dela tem sido assim muito rápido. Então, escolha 2 dias da sua semana. Em um dia, você vai falar sobre os óleos, sobre benefícios de óleos, vai utilizar o seu guia, os fundamentos essenciais e vai falar sobre pelo menos 5 óleos essenciais do kit. Sempre coisas básicas nessas reuniões. Fala sobre os kits cadastro, o kit família, o kit Brasil. Na semana que vem, a gente vai ter uma bateria de treinamentos muito legais e a gente vai aprender sobre os nossos funcionários. Então, sobre os nossos funcionários são os guias prontos que a doTERRA já tem. O que eu indicaria nessa primeira reunião que a gente fala sobre os óleos? Sempre usem o primeiro funcionário, que é o guia Soluções Naturais. Então, ele é um guiazinho branco com soluções naturais, porque ele fala o que é um óleo essencial, porque nós utilizamos óleos essenciais 100% puros e quais são esses óleos do kit. E depois, no final, ele fala dos kits e caso a pessoa queira se cadastrar, já tem uma ficha ali para ela preencher. Então, separem um dia da semana de vocês, onde vocês sempre vão falar dos óleos essenciais. E no outro dia da semana de vocês, vocês vão falar sempre sobre o negócio da doTERRA. Por quê? Olha como isso vai gerar um ciclo. Alguém fala para você, Tabata, eu queria tanto aprender sobre os óleos, ou tem uma amiga minha que quer aprender sobre os óleos. Olha, eu sempre falo dos óleos essenciais na quarta-feira. Toda quarta-feira eu faço uma reunião sobre óleos essenciais. Pode ser? Ah, pode. Então ela vai convidar a amiga dela para assistir na quarta-feira. E aí, na sexta-feira, eu vou falar sempre sobre o negócio. Então, toda quarta-feira eu falo sobre óleos e toda sexta-feira eu falo sobre o negócio. Para as pessoas que se cadastraram na quarta-feira e gostaram dos óleos essenciais, eu falo para essa consultora ou até mesmo para essa pessoa, olha, na sexta-feira eu explico como os consultores de bem-estar trabalham na doTERRA e como eles ganham com isso, ou seja, eu explico o plano de compensação da doTERRA, que é o guia Construa. É o guia Construa, né? E aí, nesse guia Construa, eu vou falar sobre o business. Então, se a pessoa tiver interesse pela primeira vez, ela pode entrar e assistir. Muitas pessoas, mesmo as que não entraram com a intenção de fazer um negócio, entram na sexta-feira só para saber como um consultor de bem-estar da doTERRA ganha. E aí, na sexta-feira, eu falo sobre o plano de negócio e já desafio as pessoas. Se você quiser fazer um negócio, mesmo que você esteja com um pouco de medo agora, você não sabe como vai ser, você precisa despender um pouco de tempo nisso, o meu primeiro desafio é faz uma lista quente. Coloca 20 nomes das pessoas que você acha que gostariam de fazer esse negócio com você ou que seriam beneficiadas pelos óleos essenciais da doTERRA. E na semana que vem, convida essas pessoas para a nossa reunião de quarta-feira. Entenderam como isso se torna algo exponencial? Então, na quarta eu falo sobre os óleos novamente e aquelas pessoas na quinta-feira já convidaram os amigos dele para outra semana. E por aí vai. Então, nós temos sempre uma rotina de 2 dias na semana. Uma falando de óleos e outra falando de negócio. Dicas que nós podemos ter em relação a esses dias que nós fazemos as apresentações. Você não precisa, no dia que você estabeleceu, digamos, eu vou falar todo sábado sobre o óleo. Você não precisa falar só à noite. É importante você dar opções de horários para as pessoas, mesmo que você tenha estabelecido um dia. O meu é na quarta-feira. Então, quando eu preciso de algo mais específico, né, eu vou falar para uma mãe que está grávida, ou eu vou falar para
para algumas pessoas que têm filhos autistas. Eu separo horários diferentes. Então, eu sei que é na quarta que eu faço live sobre os olhos, né? E atendo a internet. Então, eu pergunto para ela se ela não mora na minha cidade. Ó, você pode ir na quarta-feira à tarde? Então, reúne esse grupo de mães. Ou então, eu posso conversar com você na quarta-feira de manhã. Mas quarta-feira é o dia que eu dou a opção para as pessoas de fazer as lives sobre os óleos essenciais. E aí, eu tenho a semana toda para preparar esse conteúdo. E por que que eu indicaria dias alternados? Porque quando você faz a sua apresentação na quarta-feira, existem muitas pessoas no final da apresentação que querem se cadastrar. Ah, eu quero, então como é que eu faço para preencher? Quanto que custa o kit e tal? Por mais que você coloque tudo isso na sua apresentação, isso vai gerar uma demanda. Você coloca lá, indica para o consultor de bem-estar que convidou ela para ajudar, mas se for alguém novo também, você se põe à disposição. E aí, no dia seguinte ou aquela mesma noite, você vai estar cheia de mensagens para responder. Então, você vai cadastrando as pessoas, você vai respondendo as dúvidas delas, as necessidades, e aí você tem um dia para se programar para fazer a apresentação do business. Entenderam? Ficou claro? Então, estabeleçam uma rotina no seu crescimento online. E aí, quais são as dicas? As pessoas gostam muito de Instagram, YouTube, Zoom. Quanto mais fácil o acesso, melhor. Então, estabeleçam os dias, né? Tenham um canal de vocês, pode ser o canal pessoal de vocês ou um canal profissional, onde vocês fazem essas apresentações. E aí a nossa dica é: todas as apresentações que a gente faz ficam gravadas. Porque aí, quando as pessoas querem utilizar essas dicas depois e me perguntam, ai, Tabata, como que eu posso usar a internet para crescer, para fazer um post, alguma coisa assim? Eu vou pegar essa apresentação que eu estou fazendo para vocês e eu vou enviar um link do YouTube para essa pessoa. Então, todas as nossas apresentações a gente já deixa gravada, porque vocês sempre vão ter pessoas entrando e vocês sempre vão ter pessoas mais experientes. Então, esse conteúdo novo de ajudar as pessoas a entenderem o plano de negócio, de ajudar a entender sobre cada óleo, ele é um conteúdo que você sempre vai ter que estar na ponta da língua. Então, se você tiver esses vídeos gravados, e não precisa ser nada muito elaborado, escolhe um cantinho, e aí isso é muito importante. Se você vai ter uma rotina online, você precisa ter um cantinho daquela rotina online. Então, você escolhe aquele seu cantinho, coloca uns óleos essenciais em cima da mesa, coloca um difusor ali do seu lado e deixa ele como seu cantinho da doTERRA. Porque aí todos os vídeos que você pensar, nossa, hoje eu vou gravar um vídeo sobre isso, ou eu tô passando alecrim no meu cabelo, eu vou mostrar para as pessoas, eu coloco um pouco de shampoo e passo o alecrim no meu cabelo. Então, tudo que você for fazer, você for gravar, as apresentações que você vai dar. Vou até pedir para o Thiago mostrar o meu cantinho aqui para vocês. Ele vai afastar um pouquinho o computador aqui para mostrar para vocês. Então, é bem simples, escolha um local onde tem uma luz boa, né? Vocês podem comprar um light ring também, se vocês quiserem. Vocês encontram aí por R$90, R$80. E aí vocês escolhem um local e vocês colocam as suas coisas da doTERRA. Então, eu tenho essa mesinha. Eu sempre coloco algo verde, porque eu acho que a doTERRA, né, é mais natureza. E aí, no outro cantinho, eu coloco alguns óleos essenciais e um difusor. Eu sempre coloco um difusor da doTERRA, porque quando as pessoas me perguntam, ah, mas qual que eu compro? Eu já indico da doTERRA. Então, assim, se vocês puderem colocar alguma plantinha, os óleos essenciais, o guia que você vai utilizar, tudo nesse cantinho, ele já fica preparado. Porque aí, quando vocês forem fazer os seus treinamentos, as suas lives, aquele cantinho já está preparado e aí não tem que pensar, nossa, mas eu ainda vou ter que arrumar um canto, achar uma luz. Então, já deixem esse local preparado para ajudar vocês, tá bom? E aí, o Thiago, ele pode comentar um pouquinho sobre algumas estratégias que o YouTube, o Zoom, o Instagram, eles têm, porque quando você posta alguma coisinha, mesmo que seja uma vez na semana, mas é sempre naquele dia na semana, né, a internet começa a entender como é que você funciona também, então o seu perfil vai começar a aparecer mais para as pessoas e convidar mais pessoas. Então, utilizem a internet para crescer.
Eu sei que é difícil às vezes, e eu até dei a ideia para o Thiago ontem. Falei, olha, se a pessoa tiver vergonha, ela pode até colocar a foto do limão, nem aparece o rosto dela, com a câmera desligada, e aí ela fala os benefícios do limão. Também não tem problema, existem muitas pessoas que quando assistem às reuniões deixam o celular rodando e nem param para prestar atenção na imagem, elas só ficam ouvindo o áudio. Eu gosto muito de ouvir reuniões durante o dia. Então é uma possibilidade também. Explorem as possibilidades, pensem em uma rotina e pensem que com a internet vocês podem estar em mais de 10 cidades ao mesmo tempo. Então é óbvio que o seu crescimento vai ser muito mais rápido. E aí você não precisa se limitar só a pessoas que vocês conhecem. Vocês podem colocar nos stories, nos perfis, podem fazer propagandas e é um mundo ilimitado. Eu vou ver quais são as perguntas aqui. Opa. Chat. Sobre a conta jurídica. Ah, você já respondeu esse, né? Microfone aberto. Tem outro microfone. Colegas, desliguem seus microfones. Obrigado, gente. Por favor, desliga o microfone, dando interferência do microfone. Pessoal, eu mandei um link aqui no chat de um arquivo do Drive que é para um PDF que a doTERRA publicou. Eu vou até abrir ele aqui. Sobre quais são as formas corretas das alegações sobre os olhos, que a Tabata comentou no começo. Então, por exemplo, não use alegações sobre doenças, não use palavras como doença, enfermidade, cura, trata, repara, crônico. Não mencione nenhuma doença ou enfermidade como câncer, diabetes. E aí, como que a gente deve fazer? Refira-se a emoções temporárias, eleva o humor, reduz irritabilidade. Alegações cosméticas, purifica, melhora a aparência. Alegações de condimentos ou temperos de alimentos apenas com produtos rotulados para uso interno. E aí, aqui embaixo também, ele fala sobre, ao invés de falar sobre a doença, você fazer uma alegação sobre a estrutura-função. Então, apoia, mantém ou melhora a saúde, proporciona suporte ao bem-estar, ao sistema imunológico, alivia a falta de sono, ao invés de falar alivia a insônia, alivia a tensão na cabeça e no pescoço, ao invés de dor de cabeça. Então, tem que ser sempre algo sutil, pensando em alivia ou dá suporte para um órgão específico, alguma coisa específica, fortalece a saúde dos ossos, ao invés de prevenir osteoporose. Então, falar mais sobre o órgão e menos sobre a doença, tá? E também, ao invés de falar sobre o tratamento ou a cura da doença, falar sobre o suporte que isso dá para o seu corpo combater a doença naturalmente. A Tati ontem falou isso muito, que os olhos, eles não dão nada pronto para nós, eles vão dar suporte para o nosso corpo criar naturalmente, organicamente, para poder combater doenças e afins. Então, é só copiar esse link que eu mandei no chat, que vai ter, vocês vão conseguir baixar esse arquivo que eu mostrei agora. O que eu gostaria de deixar para vocês, então, comecem na semana que vem. Essa semana vocês já tiveram muito conhecimento, aprenderam muitas coisas. Comecem a divulgar as coisas de vocês na internet. Nesse momento de pandemia, as pessoas têm procurado muito a gente. E a gente tem trabalhado muito pela internet e o resultado tem sido maravilhoso. A gente faz que nem jornalista, a gente fica chique em cima e de pijama embaixo, não tem problema. Mas caso vocês não saibam ainda como apresentar ou estejam inseguros, porque eu sei que vocês já sabem alguma coisa para compartilhar, chamem o líder de vocês. Fala, olha, Tabata ou Tati, eu quero fazer uma live e o dia das minhas lives vai ser toda segunda-feira sobre os óleos essenciais, 4 da tarde. Será que a gente pode fazer um bate-papo no primeiro, para eu não ficar falando sozinha dos óleos? Vamos escolher aí 5 óleos do kit introdutório? A gente faz. Então, escolham um dia na semana de vocês para vocês começarem na semana que vem. Façam uma live sobre os óleos e uma live sobre o negócio. Convidem os amigos de vocês do prédio, os vizinhos, e fala, olha, na segunda-feira eu vou falar sobre saúde natural.
Você gostaria de ouvir? É rapidinho. E a minha indicação, nunca passem de 1 hora, que aí fica muito cansativo, principalmente na internet, né? Então, se a gente puder fazer em 40 minutos, 35 minutos, a gente fala o que é a doTERRA, o que é um óleo essencial, fala do benefício daqueles óleos e encerra dizendo para as pessoas que, se elas quiserem, elas podem adquirir os óleos diretamente da doTERRA com 25% de desconto. Então, esse é o meu desafio para vocês. Eu estou no nome de todo mundo que está ali do lado. Vou pedir para o Thiago tirar um print. E vou perguntar para vocês, então, quando vai ser a live de vocês na semana que vem? Conversem com a gente. Se você ainda não quer fazer uma live sozinho, convida a gente e a gente fala um pouquinho sobre saúde. O nosso grupo ele é incrível, né? Tem médicos, psicólogos e nós não precisamos ser tudo isso para falar dos olhos. Eu posso simplesmente entrar na internet e compartilhar a minha experiência. Olha, eu utilizei na minha pele e foi da seguinte forma, por isso eu estou compartilhando com vocês. Então, não percam a oportunidade de começar, escolher um lugarzinho de vocês ali, um cantinho, e fazer as lives e as divulgações de vocês em uma rotina. Peguem um caderninho, o caderninho da doTERRA, e estabeleçam toda X e X feira, toda segunda e terça-feira, toda quarta e sexta-feira, eu vou fazer a minha apresentação sobre os olhos. E se você fizer para 10, ótimo. E se você fizer para 1, melhor ainda. Porque quando a gente tem mais tempo e a gente faz reuniões 1 a 1, mesmo que seja pela internet, os cadastros eles são muito mais eficazes, efetivos, eles são efetivados. Então, o que acontece hoje comigo quando alguma consultora me diz, Tabata, tem uma pessoa, uma amiga minha que quer saber sobre os olhos do kit, como que eu faço para apresentar para ela? Eu tô meio insegura. O que eu falo para ela? Então, marca eu, você e ela. Quarta-feira não é o meu dia de reuniões online, então, ó, eu posso na quarta-feira, marca com ela quarta-feira, vê um horário que ela pode, eu tenho disponível das 2 da tarde até as 5, e aí a gente faz uma apresentação dos olhos do kit, eu, você e ela. O que você acha? Ao mesmo tempo que a minha consultora está aprendendo, e dali um pouco ela não vai mais precisar de mim, ela vai conseguir fazer essa apresentação para as pessoas que se interessarem, eu estou criando esse laço com a pessoa que vai se cadastrar e também estou ajudando ela a entender que a consultora dela está ali do lado dela. Sempre que ela precisar de alguma coisa, ela pode perguntar para a consultora dela, porque as duas assistiram juntas. Então, se alguém tem o interesse, pode marcar fora de um horário de reunião, que é para muitas pessoas, mas que o consultor dele esteja junto, porque vocês vão ser responsáveis por essas pessoas. Então, quanto mais vocês assistirem as lives, melhor é para vocês também, porque vocês vão se tornando autossuficientes, vocês vão ficar com esse conteúdo na cabeça de tanto ouvir, de tanto falar, e aí depois de um tempo vocês vão poder criar as próprias reuniões de vocês sem precisar do líder de vocês diretamente, e aí ele vai vir só quando for algum conteúdo novo, uma participação especial. Alguma dúvida, pessoal? Acredito que não, né? Já quero fazer uma live no Instagram com você, Tabata e Thiago. Eu vou só dar 2 informações que eu fiquei devendo. Imposto para pessoa física, o desconto é de 11% do INSS. Tá? Tati pode me ajudar com isso se ela também souber um pouco mais. E para pessoa jurídica, que eu encontrei de desconto de imposto foi 5%. Isso, 5% do ISS, que é Imposto sobre Serviço, né? Então, e para quem tem MEI, não tem desconto nenhum, porque a MEI paga uma taxa mensal de R$52, e aí quando recebe a comissão não tem desconto do serviço, porque já paga só essa única taxa. E para quem tem empresa ME ou maior, aí vai ter ISS, tá bom? Então, mesmo assim, ainda o desconto é menor do que pessoa física, né? Compensa. Era isso. Posso falar uma coisinha, Thiago? Pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, Posso gente vai só uma encerrar coisinha, a Tabata? nossa apresentação. Então, a Amélia falou ali, já quero marcar uma live, ótimo, vamos marcar uma live então, Amélia. Tabata? E eu espero que vocês possam, sim, na semana que vem, colocar o pezinho na internet e mandarem pra gente os convites. Nós vamos estar lá com certeza, se vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. E então acredito que é isso. Tati, você gostaria de falar alguma coisa?